Então, pessoal, a gente vai baixar o F2 aqui nesse site, f2.com.br/f2/, e assim que a gente acessa o site, a gente já vê essa tarja laranja aqui indicando o download. É só clicar e prosseguir o download. Quando a gente clica aqui em produto, abre essa aba aqui pra gente. Ela tá em inglês, é só clicar aqui, ela vem pra versão em português, e aí ele traz meio que um manual pra gente poder entender, né, como é que o F2 ele funciona, né? Aí ele traz aqui manipulação de arquivos, criação e manipulação da estrutura, os controles de visualização, as configurações, os resultados, tá? Então, é bem legal e eu indico para vocês darem uma lida até para complementar a questão do conhecimento, né, de como que ele trabalha. A gente vai estar trabalhando, né, com essa viga biapoiada aqui, tá? Ela tem dois apoios. A gente tem esse apoio do primeiro gênero, que só tem impedimento de deslocamento na direção vertical, no caso em Y. Esse apoio do segundo gênero em A, né, que ele só tem impedimento a deslocamento na direção X e Y, ou seja, na vertical e na horizontal. A gente tem 3 carregamentos, tem 2 cargas concentradas de 150 kN e tem uma carga distribuída num comprimento linear de 2,4 metros, né, no valor de 90 kN por metro. A gente vai lançar essa viga biapoiada no F2 e poder estar entendendo como é que ela está respondendo essas solicitações, esses carregamentos que ela está sendo imposta. Basicamente, essa aqui é a interface do F2, tá? Aqui eu tenho as distâncias de lançamento dos pontos que eu vou estar utilizando. Esse grid aqui, que são esses pontos pretos aqui, é para a gente poder se situar os pontos que a gente vai estar lançando a estrutura. Esse snap aqui, é legal a gente deixar ele lançado, clicar no snap para poder situar melhor o mouse, né, o cursor, e verificar essa distância aqui. Eu coloquei aqui essa distância, tá, de 0,8 a cada ponto na horizontal e 1 metro entre os pontos na vertical. Isso aqui pode ser alterado, tá? Não tem problema. Eu deixei 0,8 porque a gente viu que a nossa estrutura está em múltiplos de 0,8 metros. Aqui tem umas ferramentas de visualização. Eu tenho uma aqui para poder medir distância, para lançar um nó, uma barra. E aqui são características, né, do material, geométricas da estrutura que a gente vai lançar, tá? A gente vai preencher. O F2 ele pede isso para poder, então, ele calcular as reações da estrutura e a gente verificar como é que ela corresponde a essas imposições. Pessoal, agora a gente vai lançar a nossa estrutura, tá? A gente tá com um grid, né, tudo certinho, as distâncias colocadas já entre os pontos X e Y, né, na vertical e na horizontal, entre esses pontos aqui, né, do grid. Então, a gente vai estar lançando agora a nossa estrutura. A gente tem aqui essa barra, né, vamos clicar aqui nessa barra, a gente vai lançar agora o primeiro ponto, né. A gente viu que a barra, a nossa viga biapoiada, ela tem 4,8 metros de comprimento. Então, a gente vem aqui, perceba que aqui ele me dá o tamanho, então eu vou colocar aqui até 4,8 metros, beleza, tá? A gente vai agora verificar a questão, os parâmetros do material, tá? Aqui ele pede basicamente pra gente criar uma lista de parâmetros de material, importar também, verificar onde é que a gente vai estar colocando essas propriedades da seção, né? Então, vou criar uma lista nova. Ele pergunta o seu material genérico, se é aço, se é concreto, eu vou usar concreto, tá? Vou chamar de C, pode chamar do que vocês quiserem. E aí ele já me dá aqui, tá? Preenchido, né? Módulo de elasticidade, alguns dados do concreto em si. E ele pergunta, ó, aplicar o material a todos os membros. Ok, né? A gente vai estar verificando os carregamentos, tá? A gente tem aqui, para cargas concentradas, esse ícone aqui, tem os momentos, né, no ponto, tem as cargas distribuídas lineares e aquelas que podem ser triangulares, por exemplo. A gente vai lançar aqui a nossa carga distribuída, tá? Eu já criei ela aqui, né, 90, eu chamei ela de 90. A global, tá? Ele pergunta se a direção é global ou local. A gente pode falar sobre isso depois, mas ela é global. É menos 90 kN no sentido Y, porque ela tá, né, sobre a estrutura. Então, é menos 90. Então, a gente vai estar lançando essa carga aqui.
Como a gente tem uma barra única aqui, a gente precisa dizer aonde que essa carga vai estar indo, né? De que ponto até que ponto. A gente verificou lá que a nossa viga ela tem 4,8 metros, mas a nossa carga ela está no comprimento linear de 2,4 metros. Então, a gente vai lançar um nó nesse final do comprimento de 2,4 metros, né? Que é aqui, tá? Então, assim, a gente vai estar dizendo que ela vem desse ponto para esse ponto. E aqui, voltando para a carga, a gente vai selecionar os membros, tá? Ela tá aqui, né? Então, a gente vai estar aplicando essa carga uniformemente distribuída nesse comprimento aqui em vermelho, tá? Ok? Agora, nossas cargas concentradas. Criar, né, 150, eu vou chamar de 150, vocês podem chamar do que quiser. Eu acho que assim fica mais fácil de verificar até o valor dela. Mais uma vez em Y, né, menos 150. E colocar o nó aqui e outro aqui, que é onde elas estão locadas. Volto aqui para esse íconezinho aqui. E agora eu vou selecionar os nós, tá? Aplicar as forças nodais nos nós selecionados. Ok. Então, a gente lançou a nossa viga biapoiada. Com a estrutura já lançada, agora a gente consegue verificar as nossas solicitações, tá? Nossos esforços. Aqui nesses ícones, a gente tem aqui é o trem tipo, né? Mas para a questão da análise estrutural em si, cargas móveis, né? Que a gente está trabalhando agora. Aqui a gente tem a normal, tá? Aqui a gente tem cortante. E aqui a gente tem o aumento fletor. Aqui são as minhas reações de apoio, tá? 237. E ele me dá também um sentido, tá? Com essa setinha aqui ele tá dizendo ó, que ela é de baixo para cima. O sentido das reações de apoio. Aqui eu posso tirar aqui em display. E aqui em reações. Ah, eu só quero saber o sentido. Então, em reações, tá? Display e reações. Eu quero saber o valor e o sentido das minhas reações de apoio. Então, reaction values. Aqui, a gente pode estar dando um zoom para verificar melhor esses valores. E aqui em cima a gente vê uma escala, né, maior também desses esforços. Então é isso. A gente lançou a nossa estrutura e a gente conseguiu já verificar como é que ela está trabalhando essas solicitações.